Está no ar o podcast Covil do Medo. Aqui, o seu medo vira realidade. Apresentado por Yandre. No episódio de hoje, tem alguma coisa errada com meus pais e eu não consigo saber o que é. Meu nome é Marcos e eu tenho 25 anos. E hoje vou contar para vocês algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu nunca contei isso a ninguém e hoje finalmente criei coragem e jogar tudo no ventilador, como as pessoas dizem. Era uma manhã linda de sol quente, assim como de costume. Olhei para o relógio, que marcava 6h14 da manhã. Me arrumei e desci as escadas e logo senti um cheiro maravilhoso no ar. O cheiro vinha da cozinha. Minha mãe estava preparando meu café da manhã. Desci correndo as escadas. Ao chegar na cozinha, minha mãe estava fazendo panquecas. Eu adoro panquecas, particularmente é meu café da manhã preferido. Me sentei à mesa e comecei a comer. Enquanto estava comendo, notei que minha mãe estava um pouco mais estranha do que o normal. Ela parecia triste e distante. Não perguntei nada a ela sobre isso. Ela não iria me falar, mesmo se eu a perguntasse. Apenas ignorei aquele fato por hora. O resto do dia foi completamente normal, nada fora do contexto. Fui à escola e à academia logo após sair da escola. Sim, eu tinha um certo desejo de ficar no shape para impressionar as garotas da escola. Bem, eu tinha 15 anos nessa época. Quem nunca quis esse objetivo, não é? Ao voltar para casa, por volta das 6 ou 7 da noite, a casa estava toda no completo escuro, não um escuro qualquer. É como se a minha casa estivesse imbuído na completa escuridão. Tomei um leve susto de início, mas não me importei muito. Ao entrar, tudo piorou. Minha casa sempre foi uma casa organizada e cheirosa, mas agora o cheiro está horrível. Algo cheira como um enxofre ou algo morto. Quase vomitei, mas segurei ao máximo para não fazer tal ato. Me recompus e comecei a ligar algumas luzes de baixo. Eu chamei a minha mãe e o meu pai, mas não houve nenhuma resposta, o que claramente não é normal. Andei pela casa toda à procura de meus pais. Não obtive respostas sobre o sumiço deles. Fui tomar um banho e enquanto eu estava dentro do banheiro, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Logo pensei que fossem os meus pais. Por hora, fiquei aliviado. Terminei o meu banho e desci para ver o porquê do sumiço deles. A vontade de perguntar sumiu em segundos. Para você que está se perguntando, sim, foi meus pais que entraram em casa naquele momento. Minha mãe estava com o rosto branco e pálido, como se não se alimentasse há dias. Meu pai, por outro lado, não estava tão pálido, mas também não tinha uma aparência muito agradável. Lembro-me de que há um tempo atrás, eles estavam muito bem. Como podem piorar de um dia para o outro, sem explicação alguma? Tomei coragem e os perguntei: pai, mãe, vocês estão bem? Meu pai respondeu no instante seguinte: oh, meu querido filho, não fique preocupado conosco, nós estamos muito bem. Ele estava mentindo claramente. Respondi novamente: vocês não estão aparentando estar muito bem. Estão passando mal ou algo assim? A expressão do meu pai mudou rapidamente. Seu rosto mostrava uma insatisfação ao ouvir meus questionamentos. Ele respondeu com um tom de voz mais bravo e com poucas palavras: já disse que estamos bem. Sua mãe e eu estamos muito bem. Agora vá, pegue seus sanduíches que sua mãe preparou mais cedo. Pegue seu lanche e suba para o seu quarto. E não vá dormir muito tarde hoje. Algo estava errado. Eu sentia um clima estranho pairando no ar. Minha mãe não disse sequer uma única palavra. Alguma coisa estava acontecendo e eu não sabia o que era. Apenas concordei com tudo. Peguei meus sanduíches
e subi para o meu quarto, que ficava no andar de cima. Enquanto eu subia as escadas, pude ouvir uma espécie de som ou chiado que também se parecia muito com um cochicho. Meus pais estavam cochichando alguma coisa. Enquanto eu subia em direção ao meu quarto, era baixo demais para que eu pudesse ouvir. Apenas ignorei novamente. Enquanto eu comia e jogava videogame, percebi que a casa estava em um silêncio ensurdecedor. É como se eu tivesse em uma espécie de vácuo negro. Senti meu coração aumentar seu batimento cardíaco a cada instante que se passava. Aquele silêncio não era nem um pouco normal. Me levantei da cama e fui em direção à porta do meu quarto para verificar o que estava acontecendo. Antes de sair pela porta, olhei para o relógio que ficava pendurado na parede branca do meu quarto. Eram exatas meia-noite. Sei que meu pai havia me pedido para ir dormir cedo, mas eu não conseguia dormir e por isso fiquei jogando. Abri a porta e a casa estava novamente em uma escuridão total. Senti o peso que estava no ar. Uma energia horrível estava rondando a minha casa e eu queria saber o porquê disso. Pisei no primeiro degrau da escada, depois mais um e mais um. Um cheiro insuportável, era um fedor tão podre que me embrulhou o estômago e quase vomitei ali mesmo na escada. Tentei me recompor, cobri meu nariz com minha camisa para tentar vetar um pouco do mau cheiro que vinha lá de baixo. Meu coração disparou. Minha respiração estava ofegante e densa. Minhas pernas começaram a tremer e bambear. Desci as escadas lentamente, sem fazer barulho. Meu instinto de sobrevivência permanecia em alerta total. Cheguei à sala de estar. O cheiro parecia vir da cozinha. Cada passo que eu dava em direção à cozinha, meu peito apertava cada vez mais. O medo crescia na minha mente a cada segundo. Meu instinto dizia para eu sair correndo dali o quanto antes. Era melhor eu ter obedecido naquele momento. Por um instante, eu ouvi aquele chiado ou cochicho de novo. Esse barulho vinha da cozinha. Parei e tentei ouvir atentamente o que poderia ser esse barulho. Eram conversas baixas em uma língua que eu não entendia nada. Passos pesados em direção à cozinha. Ao chegar na entrada, a imagem que eu vi me fez vomitar. Nunca tinha visto uma imagem tão horrenda e repugnante em toda a minha vida. O sangue estava espalhado pelo chão. 2 corpos estavam totalmente desfigurados. Suas peles foram arrancadas por dentes afiados. No interior de seus corpos não havia mais nada. Suas barrigas estavam abertas. Era possível ver todos os órgãos lá dentro. Vomitei de novo. Minha cabeça girava. Aquele cheiro, oh céus, o cheiro estava insuportável para um ser humano conseguir aguentar. Eu pude reconhecer os corpos que estavam ali no chão. Era o nosso vizinho Mike e a namorada dele, Angélica. Meus vizinhos estavam sem vida na minha casa. Eu não sabia mais o que pensar. O medo tomou conta de mim quando eu os vi. 2 figuras negras estavam se alimentando daqueles corpos. Eles tinham dentes afiados e suas mãos tinham unhas que pareciam pontas de facas. Suas bocas estavam mastigando e um líquido vermelho saindo de seus dentes. O som de mastigação daquelas coisas eram terríveis. O som de quando seus dentes perfuram a carne me dava náuseas. Estava muito escuro para ver seus rostos, então tentei achar um interruptor para acender a luz. Aquelas coisas grotescas não eram seres sobrenaturais ou coisas de outro mundo. Eram os meus pais. Muito obrigado a você que chegou ao final desse episódio. Caso tenha gostado do vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo
e deixar uma sugestão de um próximo episódio nos comentários. Obrigado e até o próximo episódio.